Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Nós vamos ler a partir do verso de número 22. 32, verso 22, até o verso de número 31. Esse é um dos textos que sempre me chamou muito a atenção nas Escrituras. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas coisas sobre este texto esta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Amém. Graças a Deus por esse texto maravilhoso. Vamos orar mais uma vez essa noite. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, graças te damos por estar aqui. Ó Deus, para louvarmos, engrandecermos e exaltarmos o teu nome. Senhor, muito obrigado pela tua presença maravilhosa, obrigado pelo teu Espírito Santo sobre a nossa vida, obrigado pela tua palavra que lemos essa noite. Dá-nos direção, discernimento, sabedoria do Senhor, para, Senhor, entendermos a tua palavra e a mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Nós oramos, Senhor, pedindo a ação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu quero falar hoje sobre vivendo uma vida de intimidade com Deus. Eu sei que esse tema é um tema que várias vezes já tenho pregado sobre isso, até porque o assunto da intimidade com Deus é um assunto, a meu ver, fundamental para a vida da igreja. Nós devemos buscar a intimidade com Deus, devemos objetivar a intimidade com Deus como um centro para os nossos desejos. Nós devemos lutar por uma intimidade com Deus, devemos nos esforçar
Devemos viver esta intimidade, porque não há nada mais importante, não há nada mais deleitoso, não há nada mais maravilhoso do que desfrutarmos da intimidade com Deus. Então eu gostaria de insistir ainda nessa temática, que acho que é fundamental para a vida da igreja. Se tivermos intimidade com Deus, a nossa vida será realmente um vaso nas mãos do Senhor. Se tivermos intimidade com Deus, será transformada a nossa existência e a existência de todos que estão ao nosso redor. Nós temos aqui a história de Jacó. Jacó é um dos principais patriarcas da nação de Israel, porque o nome da nação de Israel se deriva da experiência que Jacó teve com Deus, e necessariamente desta experiência que nós lemos essa noite, é daqui que se origina, é daqui que deriva o nome Israel. Porque é esse Jacó que vai ter 12 filhos, que vão formar as 12 tribos, e é este Jacó que tem o nome mudado pelo próprio Deus para Israel. E é desse Jacó então que surge, não só o nome Israel, mas a nação de Israel. Vocês conhecem o texto. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Esaú era o primogênito, mas Jacó queria a bênção da primogenitura, porque naquela época o filho primogênito, ele herdava a maior parte da herança do pai, e não só isso, o filho primogênito herdava o nome do pai, era como se fosse o próprio pai num outro corpo. Então Jacó tinha fugido do seu irmão Esaú, porque ele tramou com a mãe para conseguir roubar a bênção de primogenitura de Esaú. E como o pai Isaque estava já cego e não conseguia enxergar, você sabe a história, o Jacó então se disfarçou de Esaú, e aí roubou a primogenitura, roubou a bênção da primogenitura. É certo que Esaú já tinha vendido o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas na história. Então Jacó se apropriou desse direito e dessa bênção da primogenitura. Mas aí Esaú ficou furioso quando descobriu o que Jacó e Rebeca tinham armado. E aí Rebeca disse: você tem que fugir, porque Esaú vai te matar. Então Jacó foge do irmão, e aí ele vai lá para a casa de Labão, e na casa de Labão ele forma a sua família, ele fica vários anos lá, ali ele casa com as filhas de Labão, ali ele constitui o seu patrimônio, o seu gado, todas as suas fazendas, sua riqueza. E aí chega um momento na história de Jacó, lá na casa de Labão, que Deus diz para Jacó: volta para a casa do seu pai, para a terra da onde você saiu. E aí então Jacó arruma suas coisas e vai em direção à casa do seu pai. Vai se encontrar com seu irmão Esaú. Esaú passaram-se os anos, mas me parece que a ira não tinha ainda se aplacado no coração de Esaú. E quando Esaú fica sabendo que Jacó vem ao seu encontro, ele pega 400 homens e sai ao encontro de Jacó. Bom, ele vem com 400 homens, ele não vem para conversar com Jacó, ele não vem para abençoar a vida de Jacó, ele não vem para abraçar Jacó, ele vem para destruir Jacó.
400 homens, ele está armado, e Jacó tinha apenas a sua família. Então Jacó fica muito amedrontado, fica temeroso na situação, e aí nós chegamos no texto que nós temos hoje, quando Jacó faz a sua família numa noite, ele faz a família passar para o outro lado do vale de Jaboque, ele passa tudo aquilo que ele tem para o outro lado, mas ele fica do lado de cá, e ele fica sozinho. E aquela noite aparece um homem. Nós sabemos que este homem não é um ser natural, é um ser sobrenatural, um anjo de Deus que aparece ali, talvez até mesmo uma representação do próprio Jesus, que aparece ali, e o texto diz que Jacó e este homem entram numa luta corporal. É muito estranho esse texto, mas é muito maravilhoso, porque eles passam a noite inteira lutando, os dois, uma briga tremenda, e eles ficam lutando, e aí então, de repente, quando vai amanhecendo o dia, eles passam a noite inteira lutando, vai amanhecendo o dia, o homem misterioso diz para Jacó: eu preciso subir porque a alva está chegando. Aí a gente percebe a sobrenaturalidade desse homem, preciso subir. E aí Jacó fala: eu não vou deixar você sair se você não me abençoar. Jacó reconhece que é um ser sobrenatural, que está superior a ele, que tem condições de abençoá-lo. E nessa então o anjo toca, ele só toca na coxa de Jacó, e então desloca a coxa naquele momento. E o anjo então o abençoa e muda o seu nome. Bom, esse texto maravilhoso, eu acredito que ele nos traz algumas lições importantes sobre como se constitui uma vida de intimidade com Deus. Até porque Jacó tem essa experiência onde ele luta com Deus, e o próprio anjo fala isso: você lutou com Deus, por isso recebe o nome de Israel. Então, em que ele luta com Deus, bom, essa experiência é absolutamente íntima. Como é que pode acontecer uma luta de um homem com Deus? Como é que um homem passa a noite inteira lutando com um ser sobrenatural, o próprio Deus, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus para aquela noite? Então daqui eu gostaria de tirar algumas lições importantes para a igreja, sobre como ter uma vida de intimidade com Deus baseada neste texto. Algumas lições básicas. Primeiro, por aqui a gente aprende que a vida de intimidade com Deus começa com a obediência irrestrita ao Senhor. Obediência irrestrita ao Senhor. Se alguém quer ter vida de intimidade com Deus, ele precisa obedecer a Deus. E é isso que acontece com Jacó, porque Jacó estava estabelecido na terra com Labão, mas Deus lhe diz para voltar para a casa do seu pai. Se ele não tivesse obedecido a Deus, ele não teria tido esta experiência do anjo, mudar a sua identidade, mudar o seu nome, mudar a sua história naquela noite. E isso é absolutamente interessante, porque eu penso que Deus manda Jacó fazer uma coisa absolutamente improvável. E eu acho que Deus às vezes nos manda fazer coisas absolutamente improváveis, para nos testar, para nos provar e para nos abençoar na prova. Por que improvável? Porque Esaú era o irmão forte de Jacó e estava enfurecido,
e voltar para a casa do pai, enquanto Esaú estivesse ali e estivesse vivo, seria uma loucura, seria cometer suicídio, porque certamente Esaú iria matar o próprio irmão, porque o odiava pela circunstância que Jacó proporcionou essa situação. Então Deus simplesmente chega para Jacó e fala para ele: volta para a casa do teu pai. Eu fico imaginando que a voz de Deus muitas vezes vem para testar a nossa coragem. E me lembro de quando Deus disse a Josué, em Josué capítulo 1, verso 9: não fui eu que lhe ordenei, Josué, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus, me parece que às vezes prova a nossa coragem. Ele nos manda fazer algumas coisas que a gente precisa ser corajoso para fazer. Jacó tinha que ser absolutamente corajoso para voltar para a casa do seu pai e enfrentar a ira do seu irmão, que viria com 400 homens armados para destruí-lo. Mas ele precisava pôr o pé na estrada e agir corajosamente, assim como Josué precisava enfrentar Jericó, e precisava enfrentar os gigantes que haviam naquelas terras, precisavam enfrentar reis que eram muito mais numerosos, que eram muito mais poderosos, que eram muito mais bem estabelecidos, cidades fortificadas, homens de guerra, e Josué com um exército pequeno em relação aos demais reis, ele precisava enfrentar, e Deus simplesmente não fez assim: olha, Josué, já matei todo mundo, só entrar na terra. Não, não. Deus disse: Josué, vai ser forte e corajoso. Eu acho que às vezes Deus prova a nossa coragem. Eu acho que Deus gosta de servos corajosos. Eu acho que Deus nos chama para ser gente de força, de coragem. E Ele não faz por a gente aquilo que a gente pode fazer, ou seja, aquilo que a gente pode fazer é ter coragem e botar o pé na estrada e fazer aquilo que Deus nos dá convicção para fazer, e que às vezes vai implicar numa ação corajosa da nossa parte, e às vezes a gente se acovarda diante das situações. Mas covardia, biblicamente falando, é sinônimo de falta de fé, e coragem é sinônimo de confiança total. Confiança em Deus. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, agora presta atenção, coragem não é você fazer alguma coisa que dá na sua cabeça, sem esperar Deus falar, sem consultar ao Senhor, sem saber que é aquilo que Deus está mandando você fazer irresponsavelmente alguma coisa e depois pedir a Deus que resolva a situação. Não é isso coragem. Coragem é quando você está diante de uma circunstância em que você tem clareza da ação e da vontade de Deus para a sua vida, e que olhando assim a olho nu vai ser um suicídio, mas se Deus mandou você fazer, vá em frente com coragem, porque Ele vai garantir toda a situação. Então eu olho para a Bíblia e Deus tem falado comigo nesses tempos, me parece justamente nessa temática, a temática da coragem. Nós precisamos ser homens e mulheres corajosos, corajosos em relação ao Evangelho, corajosos em relação à pregação da palavra, corajosos em relação à oração, corajosos em relação à confiança de que Deus cuida da gente, Deus cuida da nossa família, Deus cuida da nossa vida, Deus provê o necessário para nós. Nós precisamos ser corajosos, nós não podemos ser covardes, não podemos ser acanhados, não podemos ser gente que não tem força, que não vai à frente. Precisamos ser gente de força, de coragem. Não importa a nossa idade, não importa a nossa condição financeira, não importa a nossa condição diante da sociedade. O que importa é se temos fé, temos confiança e temos coragem.
É interessante porque de todos os 600.000 homens a pé que saíram do Egito com Moisés, só 2 entraram na terra de Canaã, Josué e Calebe, só 2. De todos esses homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles foram os corajosos. Quando os 12 espias entraram na terra para espiar a terra, 10, ou seja, a maioria sempre é covarde. 10 vieram com um relatório pessimista: as terras são boas, mas o povo é muito forte, as cidades são muito muradas, os homens que tem lá são gigantes, exércitos fortemente armados, nós somos como gafanhotos perto deles, e nós vamos perder a guerra, nós não vamos conseguir. E Josué e Calebe voltaram e disseram: não, o Senhor nos dará aquela terra. 2 homens contra 10. E Deus diz: vai morrer os 10, e vai morrer todos esses homens do exército, que são covardes, e só Josué e Calebe vai entrar na terra. E quando entraram na terra, Calebe já era velho, mas ele disse: a minha força é tal como quando eu saí lá do Egito, 40 anos atrás, eu tenho a mesma força, me dá aquela montanha que Moisés me prometeu. E lá ele subiu, e lá ele destronou aqueles povos que estavam na montanha, e ele possuiu aquela montanha. Então eu vejo que Deus é um Deus que gosta de gente corajosa. Assim como Davi chegou diante dos exércitos dos filisteus e viu lá o Golias, que era um homem extremamente armado, forte, musculoso, preparado para a guerra. E Davi era quem perto daquele homem? Ninguém, era um tampinha qualquer na história, porque o homem era um gigante. E Davi olha para aquele homem, e o exército de Israel todo tremendo de medo. Todo o exército de Israel estava tremendo, e todo dia vinha o Golias lá e falava: tem homem aí ou não tem para me enfrentar? Manda um homem só. E de todo o exército de Israel, nenhum homem disse: eu vou, nenhum. Davi olhou aquilo lá e disse: mas peraí, quem que é esse cara aí? Quem que é esse grandão aí que está falando o que aí? Para afrontar os exércitos de Deus. Chega lá e Saul: olha, eu quero ir, eu vou lá, mas você, meu filho, eu mesmo. Então põe minha armadura. Pôs a armadura era tão pesada para ele, era tão grande para ele, que ele não conseguia se movimentar aquela. Não quero essa armadura nada. Com o que você vai? Só com a funda e 5 pedrinhas. Pegou 5 pedrinhas no riacho, e o gigante então riu na cara de Davi: você está pensando que eu sou um cachorro para você vir até mim com pedras e com pau? Eu sou um cachorro? Ele diz: eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Jogou a pedra, bateu na cabeça dele, caiu, e já desmaiado, ele subiu, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante e derrotou. Porque Deus gosta de gente corajosa, então precisa ter coragem. Eu não consegui nem sair do primeiro ponto ainda, misericórdia, agora eu preciso ter coragem para avançar. Coragem, é preciso obediência, força e coragem na vida cristã. Eu me recordo de Jesus, que decide ir ressuscitar Lázaro, e os discípulos dizem lá em João capítulo 11, verso 8, os discípulos dizem: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Porque Jesus era alguém de coragem. Os judeus estavam tentando matar ele lá, e ele disse: temos que ir para lá agora. Mas os discípulos ficaram apavorados: mestre, mas como assim? Eles estavam tentando te matar e você vai voltar para lá? E Jesus voltou e ressuscitou Lázaro. Coragem. Irmãos, às vezes eu creio que Deus nos diz para fazermos coisas, e talvez as coisas mais improváveis do ponto de vista humano. Mas se quisermos uma vida de intimidade, nós temos que abandonar o bom senso, entre aspas, e seguir a ordem de Deus com coragem e força. O bom senso diria para Jacó:
fuja, vá para outro lugar com todo o teu gado. Você está aí, você tem as tuas mulheres, teus filhos, e você não tem como lutar contra. O bom senso, eu diria, vá para outro lugar. Mas Deus manda a gente ir muitas vezes contra o nosso bom senso. Coragem e força. O que a igreja precisa? A igreja precisa de coragem, a igreja precisa de força, a igreja não pode se acovardar. Esse é o primeiro ponto para a intimidade. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso obedecer a Deus irrestritamente, ter força e coragem. Segundo, a vida de intimidade com Deus também acontece quando nós tomamos a iniciativa de andar pelo caminho da humildade, restaurando laços quebrados. Isso é importante. Veja bem, o texto que antecede os versos que lemos, diz que Jacó enviou presentes e uma palavra de amizade a seu irmão Esaú. O 32, verso 4 e 5 de Gênesis diz: e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Acho interessante isso, porque havia um rompimento de relacionamento entre Esaú e Jacó. Jacó tinha sido abençoado por Deus. Deus tinha falado com Jacó. Jacó tinha a bênção de Deus. Esaú não tinha a bênção. Esaú tinha vendido o direito de primogenitura para o próprio Jacó. Então Jacó poderia dizer para ele: olha, eu estou indo aí, você não vai fazer nada não. Por quê? Porque você é o culpado da história. Você quem vendeu o seu direito de primogenitura. Além do mais, você não conhece o Deus que eu conheço. Deus tem me abençoado, tem feito isso, tem feito aquilo. Eu estou aqui na prosperidade, tem um monte de coisa. Então você fica quietinho aí que eu estou chegando aí. Não, ele não falou isso. Ele disse para Esaú: olha, manda um presente para ele e diz para ele: o teu servo Jacó está chegando. Eu acho importante isso, porque às vezes a gente acha que a gente deve convencer as coisas ou vencer as coisas a partir do orgulho, da vaidade, da amostra daquilo que temos e somos. Quando a palavra de Deus nos ensina a nos colocarmos como servos das pessoas, a nos colocarmos por baixo, a nos humilharmos. Eu acho que é isso que acontece aqui. Jacó vai se encontrar com Esaú, ele não vai petulante, ele não vai tentando mostrar as suas posses, as suas coisas, ele não vai tentando mostrar como Deus é com ele, ele vai simplesmente em humildade, ele diz: eu sou teu servo, eu sou teu servo. Olha, na realidade Esaú era que era servo de Jacó, porque a bênção do pai colocava Jacó acima de Esaú. Quando o pai Isaac o abençoou, a partir desse momento ele ficou acima de Esaú, mas ele não se apega nisso, ele vai como servo. E eu acho que o que mais nós precisamos nas relações pessoais é ter um coração aberto para reconstruir laços, para reconsagrar a vida com o irmão, para reatar relacionamentos rompidos, para reatar coisas que ficaram quebradas na nossa vida, para pedir perdão, para perdoar, para se colocar por debaixo, para se colocar como servo. Eu acho que esse é o princípio, um princípio fundamental da vida com intimidade diante de Deus, porque o orgulho, diz a Bíblia, precede a ruína, mas aquele que se humilha, a seu tempo Deus o exaltará. Então a humildade é o nosso caminho. Como igreja e como pessoas individuais, nós temos que ir para os relacionamentos sempre com o desejo de reconstruir pontes queimadas, reconstruir pontes quebradas, mas ao mesmo tempo em humildade. Humildade não significa concordar com o outro. Esaú estava errado e continuava errado. Ele estava errado porque ele tinha vendido o direito de primogenitura que era dele. Ele vendeu por um prato de lentilhas, uma sopa. Ele vendeu
aquele direito que era dele, ele estava errado. Mas mesmo ele estando errado, Jacó se humilha. Jacó diz: sou teu servo, vim aqui para servir a você. Isso aí, eu acho que de alguma forma isso toca o coração de Deus de forma especial. Quando a gente vai, não com vaidade, não com orgulho, não com petulância, mas a gente vai com humildade. Nós precisamos aprender a viver em humildade. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se apegou ao ser como Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, se humilhou e assumiu a forma de servo, e como servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é o caminho de Cristo Jesus, é o caminho da humildade. Como é que eu tenho intimidade com Deus? Quando eu assumo a humildade. Como é que eu estabeleço intimidade com Deus? Não só quando eu aprendo a obedecer a Deus com coragem e força, mas também quando eu aprendo a me humilhar, a ser humilde, a ter humildade no meu coração e desejo reconstruir os laços. Quantas vezes eu penso, irmãos, que o orgulho nos impede de termos uma vida de intimidade com Deus. Precisamos de humildade. Como é difícil ter humildade. Na hora que eu sou desaforado no serviço, na hora que alguém fala alguma coisa para mim que eu não gostei, na hora que alguém pisa no meu pé, na hora que em casa a mulher fala alguma coisa que eu acho que ela não devia falar, na hora que o marido age com a mulher de uma forma que ele não deveria agir. Como é difícil ter humildade. Como é difícil. Porque a gente se enche das nossas prerrogativas, a gente se enche dos nossos direitos. Eu tenho direito. Jacó podia dizer: eu tenho direito à benção, eu tenho direito, você tem que me servir. Mas ele disse ao contrário, ele disse: eu sou teu servo Jacó está chegando. Eu acho que essas coisas começam a mexer no mundo espiritual. Nós precisamos aprender a andar por esses caminhos, e isso começa a mexer no mundo espiritual. Parece muito simples, mas é muito profundo. Quando você se entrega à humildade, o mundo espiritual começa a ser trabalhado. Além disso, a vida de intimidade com o Senhor também acontece quando a gente aprende a ficar só com Ele. Aprende a ficar só com o Senhor. Isso é muito importante, ter o a sós com Deus. Isso propicia a vida de intimidade. O verso 24 diz claramente: e Jacó ficou sozinho. Jacó ficou sozinho. Ele passou tudo para o outro lado, passou a sua família para o outro lado, mas ele ficou sozinho. E quando ele ficou sozinho, então apareceu aquele anjo para lutar com ele a noite toda. Irmãos, me parece que ficar sozinho com Deus me parece cada vez menos praticável em nossas vidas. A gente está tão sempre rodeado de coisas, a gente está tão sempre rodeado, está tão acompanhado de pessoas, acompanhado de trabalhos, acompanhado de tarefas, acompanhado de celulares, acompanhado de tablets, acompanhado de mídias sociais. A gente está sempre tão acompanhado que é difícil a gente conseguir ficar sozinho com Deus. A minha pergunta essa noite: você tem a prática de ficar sozinho com Deus? Como é que aconteceu a intimidade de Deus com Jacó? É quando Jacó ficou sozinho aquela noite. Ele passa tudo. Ele passa tudo para o outro lado, mas ele fica do lado de cá. E é importante observarmos que Jacó estava corajosamente, mas no fundo ele estava com medo de Esaú. Porque ele ficou sabendo que Esaú vinha com 400 homens. E eu fico pensando que geralmente quando a gente está com medo, a gente não quer ficar sozinho com Deus. A gente quer ficar perto de pessoas, com companhia. Fica junto comigo aqui, eu estou morrendo de medo.
Mas esse homem aqui, com medo, aquela noite, ele teve a coragem de ficar sozinho com Deus. A intimidade com Deus surge quando a gente aprende a ficar a sós com Ele. Você tem os seus a sós com Deus? Jesus às vezes despedia a multidão e os discípulos e ficava sozinho com o Pai. Como por exemplo em Mateus capítulo 14, verso 22 e verso 23, que diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu como? Sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Interessante, fala 2 vezes a palavra sozinho. Ele subiu sozinho e ficou sozinho. E orou aquela noite sozinho. É muito bom orarmos junto com os irmãos, faz parte da igreja, orarmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, faz parte orarmos em grupo, orar com a família, é importante. Deve chamar a sua família, irmão, irmã, chame a sua família para orar juntos, orem juntos, isso é importante, mas não basta. É importante que cada um de nós tenhamos a nossa experiência de também ficarmos sozinhos com o Senhor. Todos nós precisamos. Fala da sua individualidade com Deus. É quando você entra no teu carro e é só você e Deus. E você vai fazer uma viagem e você está sozinho com Ele naquele momento. E aí você abre o teu coração, abre a tua alma, fala dos teus temores, dos teus medos. Fala das tuas alegrias, dos teus desejos. Fala dos teus planos. É importante cada um de nós termos o nosso momento sozinho. Tem gente que só consegue ter um momento acompanhado, não consegue ficar sozinho. E quando fica sozinho, a cabeça está tão cheia de barulho que não consegue parar para estar com. Intimidade com Deus tem a ver com a capacidade de você passar tudo para o outro lado do vale e você ficar sozinho com Deus. É importante que isso aconteça. Jesus tinha experiência sozinho com o Pai. Tinha experiências na coletividade, sim, mas também tinha suas experiências sozinho com o Pai. E isso é importante, porque às vezes a gente cria uma dependência tão grande do outro, que a gente não consegue ficar sozinho com Deus. Às vezes eu crio uma dependência tão grande, marido da mulher, mulher do marido, pai dos filhos, filhos dos pais, que de repente não consegue ter um momento sozinho, ele precisa estar sempre acompanhado. Ah não, vai me dar uma depressão se eu ficar sozinho. Não, se você ficar sozinho com Deus, não vai te dar uma depressão. É preciso cada um de nós desenvolvermos a vida a sós com Deus também. Ela não é substitutiva, ela não substitui a coletividade, mas ela é um agregado importante na vida espiritual. De vez em quando tem que desligar o celular, mandar a mulher ir lá para o shopping fazer compra, e aí você tem que tirar da sua cabeça que ela vai gastar muito, dá um cartão de crédito com pouco saldo, e manda ela fazer compra, e você fica sozinho em casa. De vez em quando é bom mandar o marido lavar o carro lá não sei aonde, na casa da mãe, da tia, da avó, carpir o quintal lá da cunhada, e você ficar sozinha com Deus. É importante que isso aconteça. Você precisa ter o teu tempo de intimidade com o Senhor. Eu estou trazendo isso para vocês essa noite com uma consciência muito clara de que o Espírito Santo tem nos chamado para isso. E tem falado essa noite para mim e para vocês que é necessário e é tempo de nós estarmos buscando a Ele na nossa intimidade. Intimidade com o Senhor, ficar sozinho com Deus. Além da obediência, além de andar pelo caminho da humildade, restaurando laços quebrados, é preciso ficar sozinho com Deus. Mas além disso, a vida de intimidade com o Senhor também acontece quando temos a disposição e a prática de lutarmos diante do Senhor. Lutarmos diante do Senhor. Veja que o verso 24 em diante vai dizer: e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer.
E quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Olha que homem determinado em lutar diante de Deus. Havia uma disposição no coração deste homem de lutar. Eu não sei se eu conseguiria lutar a noite inteira. Eu não sei se eu conseguiria lutar apenas 5 minutos e depois já estava desistindo da luta. Ele lutava com homens, mas também lutava com Deus. É interessante porque Jacó estava com medo de Esaú, mas ele tinha que lutar mesmo em meio ao seu medo, e lutou a noite inteira. Isso é muito interessante, irmãos, porque me lembra das várias vezes em que Jesus nos ensina a lutar em oração. Uma delas está lá em Lucas capítulo 18, verso 1, onde lemos assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. E assim Jesus conta a parábola daquela viúva insistente e do juiz iníquo. Irmãos, a questão é: será que nós somos pessoas de luta espiritual? Será que nós somos insistentes na oração? Será que nós oramos até que aconteça? Será que nós oramos até que Deus fale conosco? Será que nós oramos até que a situação mude? Jesus nos ensinou muitas vezes isso, a orar sem cessar, até que aconteça, a não desistir da oração. E eu vou dizer uma coisa: muitas vezes Deus não responde a nossa oração no primeiro momento. Eu me lembro que o pastor José orou 20 anos para a família se converter, 20 anos, não desistiu da oração, até que a família se converteu. Eu acho que nós vivemos em dias onde a desistência é muito rápida. A gente começa a orar e uma semana depois, se não tem resposta, a gente já desiste. E eu acho que eu sou assim às vezes. Será que você é assim também? Será que você começa a orar, mas você tem constância na oração? Você luta na oração. Jacó lutou a noite inteira. E quando o homem disse: eu vou embora, ele disse: não. Tipo assim: eu lutei a noite inteira, estou disposto a lutar o dia inteiro. Vamos lá. Só te deixo sair se tu me abençoares. E é claro que, se olharmos para esse texto, um anjo só matou mais de 180 mil soldados. Um anjo poderia fazer assim e Jacó estava morto. Mas Deus se deixa lutar conosco. Eu acho que Deus, às vezes Ele gosta de lutar conosco para que a nossa fé cresça, para que mostremos até onde nós estamos interessados, para que mostremos até onde nós damos valor àquilo, o quanto queremos realmente. Ora, nós temos orado por um avivamento na igreja, e eu sei que esse avivamento ainda não chegou, mas o quanto você quer? O quanto você está disposto a orar ainda? O quanto você está disposto a buscar? Tem pessoas aqui que já oraram pedindo para ser batizadas com o Espírito Santo, já oraram pedindo o dom de línguas, e até hoje não receberam. E eu pergunto: você desistiu? Até quanto você está disposto a continuar orando e a buscar? Até quando? Até quando? Tem pessoas aqui essa noite que de repente começaram a orar pedindo um dom de Deus. Eu queria um dom assim, assim, assim. E a Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. Está certo, mas você não recebeu, e de repente você diz: eu acho que Deus não quer me dar. Ora, você tem que orar e orar e orar até que a resposta venha, seja ela positiva ou negativa, mas a resposta de Deus tem que vir ao seu coração. Será que estamos dispostos a orar? Estamos dispostos a orar até que
A intimidade com Deus só vem quando a gente tem essa disposição no coração. De buscar e orar e lutar com Deus em oração. E Deus luta conosco em oração não é porque Ele não quer nos abençoar. É porque nós precisamos crescer e amadurecer na vida de fé. Justamente porque Ele quer nos abençoar, é que Ele luta conosco. Por fim, a intimidade, a vida de intimidade com o Senhor acontece quando nós conseguimos olhar para dentro de nós e contemplar a nossa própria miséria diante de Deus. Por isso Gênesis 32, do 25 que nós lemos até o 28, diz assim: quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Então o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Essa pergunta é fundamental. Qual é o seu nome? E por que essa pergunta é fundamental? Porque há anos atrás, Jacó foi enganar o seu próprio pai, e quando o pai perguntou: quem é você? Jacó disse: eu sou Esaú. Ele não assumiu quem era. Mas agora o anjo faz a pergunta novamente. O anjo não sabia o nome dele? Sabia. E por que ele pergunta: qual é o teu nome? Porque Jacó precisava olhar para si mesmo e assumir quem era. Então Jacó diz: meu nome é Jacó. Então disse o homem: agora sim, seu nome não será mais Jacó, agora virá a transformação. Quando você assume a sua realidade: eu sou esse. Porque a gente é muito de máscaras. A gente põe muitas máscaras na vida. A gente põe a máscara do bonzinho, a gente põe a máscara do legal, a gente põe a máscara do tudo está certo, está tudo bem, estou de bem com a vida, quando na realidade muitas vezes não é isso que está acontecendo dentro de nós. Quando ele assumiu quem era, então o anjo disse: seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Mudou a identidade. Houve uma transformação. Houve uma transformação. Não tem como termos uma intimidade com Deus se não reconhecemos a nossa miséria espiritual. Quem somos? Quem somos? Enquanto isso não acontecer, não virá a transformação de nossa identidade. Precisamos enxergar quem somos. Sou eu, este medroso, sou eu. Sou eu esse Jacó, aquele que agarra o calcanhar, aquele que engana, aquele que usurpa. Então agora que você entendeu quem você é, eu vou te transformar naquele em que você será, mas que você não era. Agora você não será mais Jacó, aquele que agarra o calcanhar, aquele que vem atrás, aquele que engana, mas você será Israel. Israel significa Deus luta. Deus luta. Então, para você ter intimidade com Deus, é preciso você olhar para dentro de si. E olhar quem você é. Revelar a sua verdadeira identidade diante de Deus. Porque não tem como ter intimidade com Deus com máscaras. Então Jacó precisa se encarar naquela noite. Talvez foi muito difícil para ele dizer: eu sou Jacó. Como é muito difícil para nós dizer quem somos. A gente é sempre o pastor. A gente é sempre o diácono, o presbítero. A gente é sempre o irmão. Então, para termos uma vida de intimidade com Deus, é preciso obediência. É preciso andar pelo caminho da humildade, restaurando laços quebrados.
É preciso ficar sozinho com Deus. É preciso ter disposição e prática de lutar diante de Deus em oração. Lutar em oração. E é preciso contemplar a própria miséria. Deus nos chama para lutar em oração. Lutar em oração. Sabe por que não tens recebido o que pedes? Porque paras a luta antes de chegar à vitória. Sabe por que tu estás nesta condição que não deveria estar? Porque não aprendeste a lutar diante da minha presença, diz o Senhor. É preciso lutar, lutar em oração, lutar a noite toda, lutar até o sol raiar. E quando vai raiando o sol, então é que está chegando a luz sobre a tua situação. Jacó recebe a bênção ao raiar do sol, mas se ele tivesse parado enquanto a noite ainda é escura, ele não receberia aquilo que tinha buscado. A bênção vem quando você passa a noite em luta e espera até chegar o outro dia. Só assim teremos intimidade, seremos marcados pela intimidade. E a intimidade com Deus marca tanto a nossa vida que muda a nossa identidade. Muda a nossa identidade, aquilo que éramos errados. No pecado, mudamos a identidade. Por isso, o texto bíblico diz que no céu teremos um novo nome, porque representa a nova identidade que nós assumimos em Cristo Jesus. Então, Jacó precisava mudar a sua identidade. E diz o texto que ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando, por causa da sua coxa. Agora ele era um homem que mancava. Isso representava uma situação visível, que mostrava que algo invisível tinha acontecido dentro da sua vida, do seu ser. Ficava notório para todas as pessoas que fossem olhar para Jacó, que agora ele era diferente. Ele mancava da sua coxa. E o texto diz assim: por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Olha que interessante. Porque quando você tem intimidade com Deus, você não é apenas mudado, você influencia outros que estão ao seu redor. Por isso, os judeus pararam de comer aquela parte do boi que representava a articulação do quadril. Ou seja, a experiência de Jacó influenciou toda uma geração. A intimidade de um homem com Deus influencia toda a sua família. Influencia costumes, influencia épocas, influencia eras. Transforma quem está próximo. Transforma aqueles que se relacionam com ele. Seremos marcados na intimidade. E a marca muda a nossa identidade. E a nossa identidade mudada transforma a vida de outros. Jacó é a luta com Deus. É interessante porque esse texto revela, numa primeira instância, a luta de Israel com Deus para reter aquilo que tinha conquistado. Porque Israel luta ao sair de casa, luta na terra estrangeira e luta para voltar para casa. Mas a alva vem, o dia se desponta, o Cristo chega, e Israel recebe a bênção, manco, mas recebe a bênção. O sol da justiça ilumina os horizontes que a noite escondeu. Você quer ter intimidade com Deus? Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Obediência a qualquer custo, mesmo que sejam os caminhos mais improváveis. Obediência. Andando pelo caminho da humildade, restaurando laços quebrados. É preciso reconciliação.
solitude com Deus. É preciso ficar sozinho com o Todo-Poderoso. Lute até o raiar do dia. Lute, sem deixar de contemplar a sua própria pessoa, a sua miséria, quem você é. E Deus então te marcará, e essa marca te transformará, e essa transformação atingirá outros, para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e ouvimos a Tua palavra é verdadeira, eficaz, poderosa, e precisamos da Tua palavra, precisamos nos alimentar de Ti a cada dia que passa. Senhor, nos ajuda a lutar em oração, assim como Jacó lutou aquela noite toda, até o raiar do dia. Ajuda-nos, Senhor. Ainda que a bênção venha no raiar do dia, e a noite seja escura, temerosa e fria, nós queremos continuar lutando, sem desanimar, sem parar, lutando, confiando no Senhor. Mostra-nos quem somos realmente. Senhor, que a Tua palavra venha atingir a nossa alma, o nosso coração. Transforma a nossa vida, ainda que saiamos desta luta mancos, mas que possamos abençoar a todos que estão ao nosso redor. Age na nossa vida, pelo poder do Teu Espírito Santo. Queremos intimidade com o Senhor. Queremos intimidade com o Senhor. Leva-nos, ó Deus, a povos que querem intimidade com o Senhor. Leva-nos, Senhor, aos horizontes mais distantes e longínquos, para levar a Tua palavra e para, Senhor, levar a mensagem da Tua esperança e da Tua salvação. Abençoa essa igreja, ó Pai. Fortalece o coração dos irmãos. Traga esperança, traga vida, traga restauração, traga vivificação, traga um avivamento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar uma música enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor,
Senhor.